Qual o maior desafio para o trader que está na fase de transição do emprego secular para ter o day trade como única fonte de renda? Cara, esse assunto é top, Cassiano. Esse assunto é tão top que, inclusive, nesse final de semana, nesse sábado de manhã, eu vou dar uma aula para o Trader MMA, uma aula bônus para eles, só falando de transição de carreira, tá? Esse assunto é muito top. E aí o Cassiano me perguntou aqui, qual que é o maior desafio para quem está querendo fazer essa transição? É aceitar que no início pode ser que você perca, tá? Aceitar isso, ver a reserva. O maior desafio, na verdade, eu acho que é você ver a sua reserva financeira diminuindo. Porque assim, o que eu já percebi, né? Já trabalhei com muitos casos de transição de carreira, muita gente que eu já ajudei a sair do serviço público, a sair do seu emprego para ser trader. E o que eu percebi que é uma das coisas que dói muitas vezes nessa pessoa, principalmente quando ela não está bem preparada, quando ela não tem uma boa reserva financeira para fazer essa transição. Se ela tem pouca reserva financeira, o que acontece é que ela pode até se preparar, pensar na transição, mas aí quando ela realmente sai do mercado de trabalho, da CLT ou do funcionalismo público, e ela começa no trade, primeiro mês, vamos dizer que ela teve um leve prejuízo. Segundo mês, fechou no 0 a 0. Terceiro mês, teve prejuízo, sabe? Teve um prejuízo maior, dentro do plano ainda, mas teve prejuízo. E nisso, ela tá tendo que pagar contas, né? Então, na verdade, ela tá consumindo aquele dinheiro, aquela reserva que ele tinha colocado para fazer a transição. Por mais que você esteja saindo no 0 a 0, levemente no positivo, quando você ainda não tá batendo a sua meta que você havia estabelecido, quando você ainda não tira do mercado financeiro o equivalente a cobrir os seus custos mensais, o que acontece é que você vê a sua reserva financeira se esvairindo, você vê ela diminuindo. E quando você vê ela diminuindo, para muitas pessoas isso bate uma pressão muito grande. Desperta muitas vezes alguns sentimentos primitivos da gente, do tipo da escassez, vai faltar dinheiro, não vou ter dinheiro para comprar comida, minha família vai passar por necessidade e um monte de coisas. E aí você passa a não aceitar mais as perdas. E aí você não aceita mais a perda de uma operação, você não aceita mais a perda diária, e aí vai ficando mais pesado e aí quanto mais pesado fica, mais você se afasta do seu objetivo. Então, o que eu percebo que é o maior desafio para quem está nessa fase de transição é justamente isso. Se preparar para do tipo, ok, talvez eu passe por umas fases mais restritivas financeiramente, eu vou ver minha reserva financeira talvez diminuir, mas tudo isso faz parte do meu objetivo maior. E aí, é claro, existem algumas formas, algumas coisas que a gente pode e deve fazer para facilitar essa transição e para lidar melhor com essa pressão psicológica do financeiro. Primeiro, óbvio, ter uma boa reserva financeira. O pessoal costuma dizer que pelo menos o equivalente a 1 ano das suas contas pagas. Você pensar qual que é o seu custo de vida e você ter pelo menos 1 ano das suas contas pagas para aliviar esse financeiro. E entender que esse dinheiro é para fazer a transição. Então tá tudo bem se começar a diminuir esse montante. Olá, aqui é a Tia Lu, do Market Minds. O vídeo que você está assistindo é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8 e 8 da noite, a gente tem aula ao vivo. É isso mesmo. E aula ao vivo é mais gostoso, por quê? Porque ao vivo eu posso ouvir você, posso responder as suas perguntas, posso interagir. Então, se você ainda não assiste essas aulas, não participe, eu te convido, eu te convoco para estar comigo toda terça-feira, 8 e 8 da noite, aqui no YouTube. E outra coisa que é muito interessante é você reduzir o seu custo de vida. Ah, Luana, mas eu não tenho que guardar 1 ano do meu custo de vida aqui para fazer a transição? Sim, precisa. Mas mesmo assim, depois de guardar esse dinheiro, se você consegue reduzir o seu custo de vida, claro, isso depende de cada um, nem sempre isso é possível, né? Mas se você consegue reduzir o seu custo de vida, antes você vai conseguir igualar o que você está tirando do mercado e o que você precisa para pagar as contas. E quando você consegue igualar, nossa, isso te dá um poder, isso te dá uma capacidade, isso é muito bacana. Então, quanto mais você enxerga que você está próximo de conseguir igualar as coisas, vai ficando mais fácil. Por isso que reduzir o custo de vida é muito interessante para a gente fazer essa transição, tá bom? Respondido a sua pergunta? Cassiano, sobre a sua pergunta, a gente poderia aqui ficar horas e horas debatendo. Como eu falei, esse é um assunto que eu acho incrível, que é essencial para quem realmente quer fazer essa transição, é se planejar, se preparar para ela, tá? Como eu falei, sábado agora, inclusive, eu vou dar uma aula bônus para o Trader MMA só falando sobre isso uma manhã inteira. É bacana, é importantíssimo, tá? Cassiano, muito obrigada pela sua pergunta, querido. Ó, o Leonardo está comentando aqui a respeito da pergunta do Cassiano. O que a Luana está falando, eu fiz quando saí de um emprego estável, que estava ganhando 5 vezes
para fazer estágio e ganhar uma vez. Você fez isso, Leonardo, de reduzir o seu custo de vida e tal, de fazer né? É bom, isso é importante. Show!